Olá você, amigo e amiga que acompanha o Noticidade, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, episódio 158, e hoje estamos aqui com muita alegria, muita satisfação recebendo o secretário municipal de cultura do município de Maracaju, Rafael Jara. Rafael, seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Douglas, agradecer você pelo convite de estar aqui, né? É muito bacana a gente poder participar, né, e trazer o trabalho, né, desenvolvido. Maravilha. Lembrando a você, amigo e amiga internauta, que esse vídeo, essa entrevista também está disponível no Facebook e também na nossa página do YouTube, multiplataforma para você acompanhar de todos os lados. É sempre um prazer ter a sua audiência, a sua companhia aqui em nosso podcast. Lembrando a você que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, essa gigante do setor imobiliário que atende também a população de Maracaju com muitos empreendimentos. Agora lançamento em Rio Brilhante e também continua aqui as vendas em Sidrolândia do Ecoparque Vitória, esse grande loteamento no município. Lembrando a você também que temos o oferecimento do Nutrimais Atacado, da IVRnet, da Global Produtos Agrícolas e também da Guri Home Center. Rafael, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Quero saber de você aí, o que você tem feito, né? Como que você tem trabalhado, gerido já há 6 anos a Secretaria de Cultura do município, já vem trazendo bastante experiência, fez capacitações, mas vamos do início. De onde surgiu esse desejo de trabalhar no setor cultural? Bom, a princípio, Douglas, foi feito através do convite do nosso prefeito, Marcos Caldeirão, do nosso vice-prefeito Maurão, né? Que com muita satisfação eu aceitei em 2021, lá no primeiro ano de mandato da primeira gestão deles, né? Como prefeito e vice-prefeito de Maracaju, e que me despertou essa vontade também de buscar isso pelo nosso município, a gestão cultural do município, né? E na época, então, era Fundação Municipal de Cultura, né, diretor de departamento, e no qual a gente foi buscar o crescimento cultural para gerir e fazer uma gestão mais eficiente, dando mais autonomia, trabalhando mais pelo fomento cultural do município. Dentro disso, a gente buscou alencar a importância da cultura local, né, trazendo até então a criação da Secretaria Municipal de Cultura. O prefeito entendeu da importância, juntamente com os vereadores, de ter uma Secretaria Municipal de Cultura para poder ter mais autonomia de trabalho e de gestão, onde a gente pôde fomentar ainda mais a questão de captação de recursos, dentro de expandir setores, né, na área principalmente do setor artístico. A gente criou o credenciamento de artistas, a coordenadoria de cultura, onde a gente atende com as nossas oficinas culturais, desde o balé até a capoeira, karatê, flauta, violino, banda, né, que hoje faz parte da Secretaria Municipal de Cultura, bateria. Então, assim, inúmeras oficinas que atendem a mais de 500 crianças na rotatividade ali dentro do polo da Vila Juquita, né, e do CEP do Cambaraí e do distrito de Vista Alegre também. Então, assim, a gente construiu isso dentro da gestão do nosso prefeito Marcos Caldeirão, do nosso vice-prefeito Maurão. Foi uma junção de força-tarefa, né, para fomentar a cultura do município através da criação mesmo da Secretaria Municipal de Cultura. Maravilha. Rafael, eu sempre falo aqui, principalmente o pessoal que vem aqui no podcast, né, eu sempre falo que Maracaju faz inveja para Sidrolândia, em quase todos os sentidos, eu diria. Por quê? Né? A educação, você entra nas escolas, nas salas de aula, né, todo o investimento que foi feito, que o prefeito Marcos Caldeirão investiu muito, né, na educação, principalmente recurso próprio, né, tem investido na saúde, tem investido na infraestrutura do município, né, sinalização, né, a Gemutran vem fazendo um trabalho bacana e não é diferente na área cultural. Eu imagino que trabalhar com o Marcos não seja difícil, né? Ele também dá autonomia para os seus secretários realizarem o trabalho e isso é bom, né? O orçamento vocês têm, mas eu queria saber qual que é a principal dificuldade hoje dentro da gestão cultural do município, que muita gente pensa que cultura é festa, e não é só isso, né? Cultura envolve muita coisa e principalmente uma responsabilidade com as crianças e a juventude, né? Qual que seria hoje a principal dificuldade que vocês têm trabalhado nisso?
Na verdade é esse entendimento, né, de que a cultura ela não é só o evento, não é só a festa ali, os shows, mas existe todo um algo por trás da cultura, que é a questão da cultura do patrimônio histórico-cultural. Prova disso é o nosso Museu de Tecnologia Regional Ana Teresa de Lima Alves, que está passando por um restauro, né, através da parceria do governo do estado, que trouxe essa oportunidade da gente reviver cada vez mais a história da nossa cidade, do nosso município, né? E também a questão de nós valorizarmos as parcerias, né? Através das entidades culturais como CTG, Colônia Paraguaia, holandeses, enfim, diversas instituições que buscam esse suporte, esse apoio, e a gente consegue fomentar a cultura, né? O âmbito também da questão que a gente envolve das nossas crianças, né? As oficinas hoje ofertadas culturalmente, como as oficinas de música, que a gente trabalha isso. Hoje nós temos uma oficina nova dentro da Secretaria Municipal de Cultura, através da coordenadoria, que é o acordeon, né? O violão. A gente trazer essa cultura para perto, para aquelas crianças que realmente têm vontade de desenvolver o dom ali, né? E para aqueles que também querem aprender através da arte, né? Da dança, que nós temos o balé, o hip hop, né? Então, assim, a capoeira, o karatê, que é algo também que soma bastante. Hoje a gente vê isso dentro do know-how de cultura, né? E também a valorização dos artistas locais, né? Onde a gente criou o credenciamento de artistas através da lei Artistas de Valor, né, que foi sancionada, e que a gente pôde também abrir o credenciamento para dar oportunidade para banda, solo e dupla, né? A gente teve algumas dificuldades ao longo do tempo por conta até mesmo de crise, né, que às vezes no sentido financeiro, mas que hoje a gente voltou ativamente. O nosso credenciamento ele está rodando, vai começar a fomentar os nossos artistas locais. Então a gente vem trabalhando bastante nesse sentido de valorizar a cultura local do nosso município com as parcerias e fomentando através das instituições. Qual que é a principal dificuldade? Persiste a pergunta. Hoje a dificuldade que eu vejo é do entendimento da cultura não ser só a questão de abranger a questão de eventos, mas sim que existem outras áreas dentro da cultura que precisam ser preservadas e valorizadas, né? Não só a cultura também na parte musical, mas sim da casa, por exemplo, a Casa do Artesão, que a gente vem trabalhando isso em conjunto para fortalecer, né, para fomentar e dar o suporte para as nossas artesãs, a questão dos nossos artistas que trabalham com rimas, né? Então, assim, o entendimento de trazer que a cultura não é só a questão do evento, mas sim que por trás de tudo isso existem as outras modalidades culturais. Você acha que falta divulgação ou falta interpretação das pessoas? Eu acho que a interpretação. As pessoas não estão sabendo interpretar realmente o papel do setor cultural do município. Num todo, né? Certo. A questão cultural num todo. Porque às vezes tem cultura que tem município que trabalha mais aquela cultura que o município oferta, né? Que seja, vamos supor, o sertanejo, um exemplo, né? Então, mas que não existe só nesse foco, e sim em várias outras modalidades, como o MPB, rock, nesse sentido, né? Entendi. No caso, hoje, a gente até imagina que haja, né, uma dificuldade nisso que você está falando, justamente porque, por exemplo, as crianças hoje estão na era digital, né, e muitas vezes falta esse interesse, né, e falta ali um pulso firme dos pais de encaminhar essas crianças para participar das oficinas, para desde pequenas já poder, né, ter esse direcionamento, digamos assim. Você acha que falta isso nesse sentido? Esse entendimento que a cultura, eu lembro que quando nós assumimos a gestão em 2021, eu então diretor de cultura, eu precisava entender qual era o diagnóstico cultural do município. O que realmente a cultura do município trabalhava e como era posicionado isso para os munícipes.
Então, a questão cultural, igual eu disse, é o entendimento e o acesso. Eu acho que a questão do acesso até então, naquela época, era muito vago no sentido de entender o que a cultura oferta, né? E hoje a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade, mas que as pessoas conhecem hoje o trabalho que é feito dentro da cultura do nosso município, né? Prova disso que a gente hoje tem a Secretaria Municipal de Cultura, que funciona muito bem, tem os espaços que é interligado à Secretaria, que atende às atividades como as bibliotecas, tanto a biblioteca comunitária quanto a biblioteca do SESI, o museu, que mesmo ele estando em restauro, ele funciona num outro endereço e tem atividade, faz o projeto caminhar, né? E fora as demais modalidades dentro da própria Coordenadoria de Cultura, que a gente abrange um todo e tenta buscar ativamente essas crianças a participarem, né? Sobram vagas ou faltam vagas? Algumas oficinas ainda ficam a lista, né? Sobra. Para poder preencher. Outras já falta vaga, né? Então, assim, vamos supor, o Karatê, um exemplo que até está para retornar às aulas agora no próximo semestre, né, de 2026, geralmente sempre falta vaga, porque tem bastante procura. O balé, por exemplo, tem bastante procura, né? Hoje nós temos mais de 200 bailarinas que são do projeto do município, que tem parceria com outras instituições, né, como o projeto Pequeno Cidadão, né? Nós temos a Secretaria Municipal de Assistência Social com os serviços de convivência, a gente tem essa parceria, leva as oficinas lá dentro dos serviços, né? Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Então isso é muito bacana também. Muito amplo, né, muito amplo. Rafael? E você falou sobre o Instituto Pequeno Cidadão, os vereadores têm um papel importante nisso, né? Nós temos ali o João Rocha, nós temos o Nego do Povo, que cada um tem ali um projeto social, o próprio Robert, né, que você mencionou. Como que funciona essa parceria da Secretaria para com esses institutos, essas associações? A gente sempre teve uma parceria muito bacana, um diálogo muito bom, né, com todas essas instituições, né, tanto o Viva a Vida, Atitude Social, o Pequeno Cidadão, assim como as demais instituições, eles sempre buscam essa parceria conosco, quanto Secretaria Municipal de Cultura, e a gente também abraça essa parceria para que, num todo, são atendidas as nossas crianças e os nossos jovens, né? Então é muito bacana a extensão, porque, por exemplo, hoje nós ofertamos violão, né? Às vezes a gente não tem a quantitativo de vagas ali o suficiente para atender a demanda daquela região, mas nós temos o projeto Viva a Vida, que lá tem o polo e atende também mais as demandas. É bacana também que desafoga um pouquinho a prefeitura, até porque é claro que os vereadores têm seus interesses políticos com os projetos, mas eles conseguem viabilizar recursos estaduais e até federais para poder investir, e isso desafoga um pouquinho o município ter que, né, gastar dessa forma. Então ajuda porque eles conseguem emendas, né, e acaba contribuindo, enfim, muito mais crianças podem ser atendidas através desses projetos, né? E também desafoga um pouquinho a Secretaria de Cultura, né? Então é importante esse tipo de parceria, né, Rafael? Com certeza, vem somar muito para a gestão, né, cultural do município e para a gestão em si, né? Soma muito. Você falou agora há pouco, em off ali, a gente estava batendo um papo, né, antes de começar a nossa entrevista, que agora você tem se especializado e tem também investido, né, no seu próprio negócio, né, como empresário. Isso é importante a gente dizer, porque todo tipo de capacitação, você falou da gestão municipal e agora também se formando aí na gestão empresarial, né, se capacitando, é sempre importante, né, as principais lideranças, sendo secretários, políticos, eles estarem em constante evolução, né, e eu acho muito bacana isso, porque você também amplia, né, o seu rol de atendimento, também passa a atender empresário. Fala um pouquinho sobre essa novidade, de onde que surgiu, como que você abriu essa visão aí, Rafael? A princípio, a gestão cultural me abriu esse leque, né, essa questão de ter a oportunidade de investir e empreender, né? Eu acho que a gente está empreendendo e buscando isso no meio tanto da gestão pública quanto da gestão empresarial. Foi algo que me deu um start lá atrás, no encontro, foi no 13º encontro de gestão de liderança de pessoas em Campinas,
que eu participei, num grupo de pessoas a gente foi, e foi muito bacana, que era um ciclo de palestras, onde estava Mário Sérgio Cortella, Maurício Lozada, Carol Portillo, e dentro disso, esse ciclo de palestra era um dia todo. E às vezes a gente acha que vai para um encontro desse, vai ser maçante, vai ser algo que é cansativo e tal, mas foi muito produtivo. Dentro desse ciclo de palestras, no qual eu pude aprender junto com cada palestrante, me deu um start e eu saí decidida a montar meu próprio negócio dentro desse encontro de gestão de pessoas de liderança lá em Campinas. E a partir daí, eu já havia trazendo como formação a gestão pública, né? Me graduei em gestão pública através da Insted aqui em Campo Grande, ali em Campo Grande, e depois eu parti para a especialização em gestão de cidades. Através disso que surgiu também a oportunidade de fazer gestão cultural. Então aí foi onde eu também busquei a especialização em gestão cultural, porque eu pensei assim, poxa, eu estou trabalhando na área, estou buscando isso, eu gosto de desenvolver isso, por que não me especializar nisso, né? Então foi onde eu também busquei me fazer a pós-graduação em gestão cultural, e hoje, através de toda essa questão de trabalhar empreender em gestão e planejamento, que eu busquei também fazer pós em gestão empresarial, no qual eu finalizo ela agora no mês de outubro. Então, assim, foi um know-how de informações que eu consegui definir após o ciclo de palestra que eu participei. O que a população pode esperar do setor cultural? Quando eu digo do setor cultural de Maracaju, eu me refiro também à grade de eventos, a novidades aí que possam vir, talvez em 2027 ou findando aí 2026. O que está passando pela cabeça de vocês lá? O que o prefeito já autorizou fazer? E o que você acha que pode ser implementado também nesse setor que é tão importante, né, para o município? Porque a cultura movimenta o comércio, a economia, a hotelaria, enfim, tudo que envolve cultura no setor de eventos é benéfico para o município, né? A gente estava falando da Rota Bioceânica, né, do evento que vocês organizaram, e você viu como que é importante, né, ter ali pessoas de fora, né, são pessoas que estão abastecendo combustível em Maracaju, e essa Rota Bioceânica vai fomentar isso, né? O que você tem a dizer sobre isso? Hoje, dentro do nosso município, a gente tem um calendário de ações e eventos, no qual esse calendário já existia e a gente aprimorou ele, fortaleceu esse vínculo, né? No primeiro semestre, a gente sempre tem os grandes eventos no qual a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, é parceiro, né? São parcerias, como a Festa do Laço, a Festa da Linguiça, Expomara, né? Já no segundo semestre isso dá uma tranquilizada, né? Mas que não deixa também de ter esses eventos, né? O ano passado foi um ano atípico, um ano um pouquinho mais acirrado na questão financeira, mas que nesse ano a gente volta com algumas programações que a gente não teve no ano passado, que é a questão mesmo do próprio Natal Vida e Luz, que fomentou muito isso desde o início da nossa gestão. Esse ano vai ter. Esse ano nós vamos estar retornando com o Natal Vida e Luz. É um Natal que traz o benefício às famílias, onde elas podem prestigiar a decoração de Natal, as apresentações culturais que vão estar dentro da programação do Natal Vida e Luz, né? E que é um show. No primeiro ano que a gente fez, foi muito bacana, foi pós-pandemia, né? Eu lembro que foi lá no Centro Olímpico, a gente realizou e foi um espetáculo, né? As pessoas em si ficaram encantadas porque era algo que não tinha dentro do município. A gente fez a programação e aconteceu e deu muito certo, né? Depois foi na praça, né? Depois a gente passou para a praça central do nosso município, que também deu muito certo, foi muito bacana e a gente desenvolveu. Por essa questão financeira que a gente deixou de ter no ano de 2025. Qual que é o custo, Rafael, em média, de um evento como esse? Cidrolândia teve, né, só a título de comparação, Cidrolândia teve, mas a população não recebeu muito bem porque o custo foi muito alto. E aí vem as críticas, é claro, né? Gastar com isso e tal. E eu lembro que a Wanda colocou uma casinha do Papai Noel. Eu acho que essa casinha aí
passou de 80 mil, 100 mil reais, uma casinha bem simples. Então assim, a população, poxa, uma casinha que o pessoal vai lá, faz e depois desmonta. E sumiu a casinha, não ficou para o município, entendeu? Então são coisas assim que às vezes o gestor vai fazer para ser bom e acaba errando a mão, né? Então por isso que é importante vocês como gestores definir bem como que vai ser essa questão de custo, né? A própria capital investiu muito nisso e no ano seguinte investiu de novo, ou seja, e o material que foi comprado, cadê? Entendeu? Não podia ser reaproveitado? Como que vocês têm elaborado isso? Agora você tocou num ponto bem bacana, eu acho que a diferença disso hoje existem duas alternativas. Ou a gente compra o produto e sabe que ao longo do tempo ele vai precisar de uma manutenção e que às vezes a gente não tem servidores o suficientes para que faça essa manutenção por conta da demanda que já existe dentro do município. Isso eu estou falando no geral, não falo só de Maracaju, mas eu falo num todo, né, como um todo, pensando na gestão. E existe a possibilidade de locação desse material, que legal. No qual você loca ele, onde vem incluída a montagem, a desmontagem, a manutenção durante o período que vai estar montada essa decoração. E para nós deu muito certo em relação a isso, né? E dentro do trabalho um know-how de estações, né, que vem com as decorações, né, decorativas no caso, que traz ali, por exemplo, a Vila do Noel, um exemplo, a Banda do Noel, enfim, inúmeras oportunidades que as pessoas têm aquela oportunidade de ir lá, passar, visitar, tirar foto, e que a gente acaba no final, finalizando o evento, né, o Natal Vida e Luz no final de dezembro, a empresa vem e retira, né, e aí a gente paga pela locação desse material. A gente não compra ele para ficar conosco, né, é uma das opções. Então, você saber também que esse recurso está sendo bem inserido no sentido de locar, porque as famílias aproveitam, as crianças adoram, e o entendimento que traz vida e luz. E a novidade, né? Você tem a novidade, porque se você compra, todo ano vai ser a mesma coisa. Isso, né? E a locação não, a locação você vai, esse ano você monta uma programação do que você pretende, né, para o Natal. E aí, no próximo ano, você pode fazer diferente. Então, assim, você pode trazer, dentro disso, pedir peças diferentes para quando você for montar um processo, né? Eu acho que o prefeito que mais investe nisso é o Forone de Rio Brilhante, né? Que ele faz um espetáculo lá, tem até neve. Esse ano que passou, ele fez até a pista de gelo, né? Então, isso é muito bacana também, é uma novidade. O município abraça isso, né? E é legal porque... E como ele foi muito bem reeleito, né? Mostra que a população gostou, né? Que a população aprova a forma do cara estar gerindo o município, né? Assim como aprovou o Marcos Caldeirão e deu a ele a oportunidade de ser reeleito, né? Falando sobre isso, sobre essa reeleição, né, do Caldeirão, que foi na última eleição, foi vitorioso aí com uma porcentagem histórica, né, para Maracaju. Como que você avalia aí os próximos 2 anos aí do findar do Marcos Caldeirão e uma possível sucessão de um indicado dele? Você acha que está nesse caminho? Hoje nós temos, graças a Deus, a gente vem trabalhando e trabalhou isso muito bem na primeira gestão, né? O prefeito sempre, juntamente com o nosso vice-prefeito, deu autonomia ao seu secretário para desenvolver e fazer a gestão de cada pasta. Isso é muito bacana porque o prefeito confia no trabalho de cada um dos seus secretários, né? E junto disso, a prova que deu muito certo no primeiro mandato, né? Que todos os secretários sempre muito bem empenhados, desenvolveram as suas funções ali junto aos demais setores, e a aprovação foi inédita, né, nessa questão nas eleições. E a gente continua nesse mesmo padrão, né? A gente continua buscando isso junto aos colaboradores, né, aos setores que ali desenvolvem as suas atividades. E dentro desse know-how, eu acredito que sim, futuramente uma indicação, né, dentro da própria gestão.
Rafael Jara é pré-candidato a vereador? Não. Pergunta que não quer calar, né? Porque a população assim fala, poxa, o cara tá aí dando bastante entrevista, né? Tá aparecendo bastante, tá fazendo um bom trabalho, começou a visitar municípios ao redor, está fazendo até treinamentos, né? É uma secretaria modelo no estado do Mato Grosso do Sul, começou a chamar a atenção e aí, claro, vem, claro, as propostas de crescimento político, né, Rafael? E você já está aí, já vai para 6 anos à frente da secretaria e fazendo um trabalho excepcional, né? Então surgem as dúvidas, mas por que não? Hoje, no momento, eu não tenho essa perspectiva. Eu gosto do que eu faço, né, de fazer parte, de estar à frente da gestão cultural do nosso município. É algo que eu faço com muita tranquilidade, com prazer, né? No entanto, que eu fui buscar me especializar nesse ramo, não só da área cultural, mas de empreender, né? Certo. Através da gestão empresarial também. Então, assim, é algo que hoje eu não tenho essa vontade. E o meu trabalho é esse, é o bastidor, é ajudar, é buscar sempre fazer o melhor dentro da gestão. Você não acha que como vereador seria mais fácil para auxiliar o município, ou você acha que como secretário é melhor? Porque tem vereador que troca, né? Ele é eleito vereador e vai para uma secretaria, né? Isso vai muito eu falo da convicção e da questão do querer, né? Eu acho que a pessoa... Do momento também. Do momento, eu acho que a pessoa que se dispõe a estar à frente do parlamentar, ele está se dispondo, não que o secretário não faça isso, mas é de uma forma diferente, né? Um olhar diferente com também certeza. pela população. E não que hoje é muito importante esse trabalho do Legislativo, eles são parceiros e eles são pessoas que trazem as informações e as demandas que às vezes não chega até ao secretário, ao prefeito, então isso é muito interessante, mas eu acho que isso tem que ser muito convicto e tem que ter vontade. Tem que querer estar lá e buscar isso pela população, né? Não que eu não queira, né? Não é algo isso, mas hoje eu me vejo mais secretário do que um possível vereador ou um possível candidato. Não tenho essa vontade, não tenho esse olhar hoje em relação a isso. Certo. Dentro da Secretaria de Cultura, vocês atendem ali... Qual que é o nicho, né, que vocês atendem? Vamos supor, na parte dos idosos, na parte das crianças, como que é feita essa divisão, né, na parte, por exemplo, do artesanato, e como que é a oferta de vagas, aonde que é divulgado, onde que é publicado, como que as pessoas podem entrar em contato? Hoje nós trabalhamos em parceria com as demais secretarias, né? Toda e qualquer ação que é desenvolvida dentro, por exemplo, da Secretaria Municipal de Assistência Social, que envolve culturalmente, a gente está lá sendo parceiro, né? Igual prova disso que eu falei sobre a questão dos serviços de convivência, onde as oficinas culturais, tanto na área da música quanto da dança, estão lá dentro hoje dos serviços, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Temos a questão do trabalho que é feito junto com os idosos, também em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é através da Biblioteca do SESI, o projeto 60+, né, que esse ano ficou novamente em primeiro lugar no estado, com a questão do trabalho desenvolvido junto aos idosos, né, atendendo mais de 120 idosos hoje no total. São oficinas que são ofertadas, né, nesse know-how, e as nossas crianças através das nossas próprias oficinas culturais, né? Hoje a gente tem a coordenadoria de cultura que a gente direciona lá todo e qualquer informação, né, através do 2569, do 3454-2569, onde tem a Rosana, que é a nossa coordenadora técnica, né, que trabalha muito bem isso com nossos profissionais que atendem o âmbito das oficinas, tanto da música quanto da dança. E a questão do projeto com os nossos idosos é a Biblioteca do SESI, né? No qual também, através do contato do 3454-2569, é direcionado à Biblioteca do SESI, onde pode buscar todas as informações, que lá também funciona diversas oficinas, como a Cinemateca, Gibiteca, robótica, computação, aula de reforço. Hoje atendemos em média aí de 80 alunos na robótica, né? Então é muito bacana, é um projeto que
que vem dando certo também através da Biblioteca do SESI, que é uma parceria do SESI com a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura. Maravilha! Para encerrar, Rafael, qual que é a mensagem que você deixa para os pais, para os jovens, crianças que querem desenvolver a sua arte, o seu talento de alguma forma, mas que não consegue, né? O que você deixaria aí para essas pessoas? Eu acredito que, primeiramente, não deixar de acreditar em si próprio, né? E que os objetivos e os sonhos que a gente almeja só são alcançados através disso. A gente tem que ter essa vontade, nunca perder essa vontade de chegar a alcançar esses nossos objetivos e sonhos. Eu costumo dizer, por exemplo, eu iniciei a minha experiência no órgão público com 16 anos. Eu comecei como estagiário na prefeitura na época, até então estagiário, onde eu trabalhava um período e fazia as oficinas ofertadas pela Ação Jovem, Pró-Jovem naquela época, através da prefeitura. E depois disso tive outras experiências dentro do órgão público, onde também busquei o aprendizado, né? Porque para mim é um aprendizado, todos os dias a gente aprende, mas nesse período da minha juventude, da minha adolescência ali, eu pude somar dentro da administração pública, mesmo sendo um estagiário, mas aprendendo também profissionalmente disso. Então, assim, o jovem, hoje nós temos um programa de estágio dentro do município, né, que aquele jovem que quer desenvolver, buscar aprender, nós temos o programa de estagiários, que é do ensino médio e do ensino superior, né? Então, que possa trabalhar dentro do período desejado ali, contraturno da escola. Então, isso é muito bacana, é aprendizado. Então, assim, o jovem hoje, tirando essa parte da tecnologia, que puxa muito isso, né, da internet e tal, ele tem sim as oportunidades de poder seguir um caminho profissional, né? E de lá para cá, graças a Deus, eu só aprendi, né? Onde eu também fui fazer graduação na área da educação, né? Meu primeiro curso técnico foi de cabeleireiro, por exemplo, né? Então, assim, naquela época eu tinha 13 para 14 anos e aprendi a cortar cabelo. Então, assim, trabalhei com isso por 4 anos na época e depois disso eu entrei no serviço público. Através do serviço público a gente pode aprender muito além daquilo que a gente almeja nesse sentido, como trabalhar administrativamente, né? Então isso é bacana. Então eu deixo aqui essa mensagem de que todo sonho que a gente tem, todo objetivo que a gente tem, só basta a gente querer e buscar isso junto constantemente. O que você acha que falta em Maracaju que iria melhorar bastante o setor cultural? Eu acredito que é aquilo que a gente falou lá atrás sobre a questão do entender do que é a cultura. Porque, como eu disse, a cultura... Além disso, né? Além do entendimento. A cultura não é só essa questão de eventos, mas que por trás disso existe muito mais. Existe a arte, a dança, o patrimônio histórico-cultural. Entender o que é um patrimônio histórico-cultural. O patrimônio histórico-cultural não é só uma estátua ali. Ele vai muito além disso, ele vai à história daquele patrimônio, como que foi construído, né, como que foi tombado aquele patrimônio, fez parte de qual situação dentro do município, da criação. Então, assim, eu acho que a cultura vai muito além disso que a gente já bateu um papo e falou em relação ao entendimento de ações e eventos, mas sim do entendimento que existem outras modalidades dentro da cultura que a gente precisa buscar. Por exemplo, a cultura do teatro, né, dentro do nosso município, que é algo que todo mundo às vezes vê em outros municípios, mas que ali às vezes a gente não tem aquele hábito de assistir, né, de parar e prender atenção, né? A gente já levou várias peças na Concha Acústica, por exemplo, no próprio Centro Cultural, os projetos que são angariados através do recurso federal da Lei Aldir Blanc também, que são fomentados lá dentro da cidade, que usamos hoje o Centro Cultural, que é um excelente anfiteatro, e às vezes a população às vezes prestigiar mais essa questão, entendi, né? Para entender o que é essa cultura também, né? A minha pergunta é o seguinte: o que você acha que falta em Maracaju no setor cultural? O que falta no sentido do seguinte, vou te explicar de maneira bem que você vai entender. Faz de conta aí
que eu sou o prefeito, tá o Marcos aqui na sua frente. E eu vou fazer um cheque aqui para você de 5 milhões ou de 10 milhões de reais para você executar na área da cultura. O que falta em Maracaju que você fala, com esse recurso, prefeito, eu vou fazer tal coisa? Boa pergunta, né? Você me apertou. Você acha que tem tudo? Você acha que tá mil maravilhas? Você acha que tá muito bom, tá top e não precisa de nada? Eu acho que não é que não precisa de nada. Certo. Hoje a gente poderia... Você tem um cheque de 5 ou de 10 milhões, hoje pensa bem. Eu acredito que teria um outro espaço, de repente um outro anfiteatro, porque a gente tem esse novo que há 2 anos foi inaugurado, né, que é o professor Chiquinho, né, o Francisco, que a gente tem lá, certo. Mas que ainda não é o suficiente, né? Eu acho que para o tamanho da população que hoje nós temos, a gente pode ter sim um novo espaço de anfiteatro para atender as demandas que o município tem em relação à cultura, a eventos direcionados culturalmente também. Você acha que a grade de eventos, tanto de oficinas e tudo mais, que hoje Maracaju faz, você acha que atende bem o município? A princípio, ela vem sendo construída e moldada, né, durante todo o tempo, né, do ano em si, né? Vamos supor, com o passar dos anos, desde 2021 a agora 2026, ela melhorou muito, né? Alguns eventos a gente não conseguiu colocar na prática por quesitos de nos organizarmos e ter questão financeira, né, que também pega, mas por do tamanho evento e a gente às vezes já ter outros eventos maiores nesse mesmo período, entendeu? Que a gente pensa em realizar, né? Então eu acho que a questão do calendário cultural, não que ele esteja, que seria ali pronto, acabou. Não, eu acho que ele pode sim ser modificado com o passar do tempo e a gente trazer isso como aprimoramento, né? Prova disso que eu disse no segundo semestre, a gente colocar também uma demanda um pouco mais de eventos nesse segundo semestre, no segundo período ali, né? Que ações são menores, né? Quando eu falo ações, o Dia das Crianças, por exemplo, tem a Festa das Nações que está dentro do calendário de ações e eventos que ainda a gente não colocou na prática, mas que é algo bacana, né? Que a gente quer executar, seja no ano de 2027, né? Seja no ano de 2026 ainda, se possível tiver tempo hábil para isso. Mas o primordial eu acredito que hoje, a gente falando dessa questão de investimento, eu acho que poderia investir num novo espaço para atender as demandas do município em relação ao anfiteatro, por exemplo. Uma coisa também que o anfiteatro seria bacana mesmo, mas uma coisa também que talvez a iniciativa privada poderia fazer no interior e que não faz, tirando Dourados, né, é cinema, né? Cinema, Cidrolândia não tem, Maracaju não tem, a maioria das cidades do interior não tem, né? E as pessoas se dirigem para a capital para ir para o cinema. E cinema é cultura, né? Também é uma coisa. Tanto é que vocês fazem com as crianças, né? Bomba, né? Sempre quando vocês fazem, né? Então eu acho que é uma coisa bacana. Hoje, qual que é o orçamento anual da Secretaria de Cultura de Maracaju? Em torno de 5 milhões 430, mais ou menos. Então eu chutei o cheque ali, o valor, quase acertei. Eu pensei mais ou menos que seria nessa casa. Mas assim, se você apertar um pouquinho mais, eu acho que é pouco dinheiro, né? Para você fazer tudo o que você realmente precisa fazer no setor. Eu falo que a questão a divisão ali do orçamento, claro, tem uma previsibilidade, né? Você precisa fazer de um ano para o outro. Sim. Mas na maioria das vezes, tanto para o esporte, para outras áreas e principalmente saúde e educação e infraestrutura, geralmente falta, né? O município não consegue atender tudo aquilo que necessita. Porém, na Secretaria de Cultura, desde quando você assumiu, né, que o prefeito te deu essa responsabilidade, como eu disse,
você vem tornando a Secretaria uma referência no Estado, né? Isso realmente a gente tem que reconhecer, isso é louvável e desde já deixo os parabéns aqui, né? Primeiro ao prefeito, depois a você que tem executado, né, com maestria esse trabalho à frente da cultura de Maracaju. Realmente a gente vê muita diferença, né, nesses últimos anos aí. Bom, senhoras e senhores, Rafael Jara, secretário de Cultura do município de Maracaju. Rafael, algo mais que você queira acrescentar? O Noticidade aqui à sua disposição, portas abertas aí para a gente voltar outras vezes aí a ter esse bate-papo. Fiquei muito feliz aqui de receber você aqui e levar informação de qualidade para a população de Maracaju e também uma forma de você dar transparência ao trabalho que você vem executando, trazendo informações de relevância à sociedade. Fica à vontade. Agradecer pela oportunidade, pelo convite, Douglas, de estar aqui falando um pouquinho, né, desse trabalho, dessa gestão cultural dentro do nosso município de Maracaju e lembrar também, né, que nada a gente faz sozinho, né? Hoje eu tenho uma equipe que se dedica muito, né, que é os nossos coordenadores, a gestão administrativa da Secretaria Municipal de Cultura. Eu sou muito grato por tê-los na minha equipe, por abraçar essa gestão cultural que hoje nós temos no município. Sem eles, eu não conseguiria chegar onde nós chegamos hoje nesse âmbito cultural, né? Então, eu sou muito grato a cada um deles, a cada colaborador, a cada servidor que no seu dia a dia levanta com garra, com vontade, vai lá e faz, né? E eu acho que isso é importante. Quando a gente está ali junto com o servidor, quando a gente pega junto com o servidor, a transformação é bem maior, né? Eu acho que quando é aquela questão do líder e do liderado, né? A gente precisa não só cobrar o liderado, mas sim mostrar para ele a importância daquele trabalho e pegar junto com ele, né? Não ser só a cobrança, mas sim motivá-lo a estar lá todos os dias e trabalhar junto nesse sentido. Então, assim, é só agradecer também a toda a minha equipe que esse empenho se dedica no dia a dia, que leva a gestão cultural aos nossos munícipes lá em Maracaju. Maravilha, Rafael, obrigado aí pela participação. Agradecer também aqui, antes de finalizar, o Vinícius do Maraca na Tela, que está aqui junto com a gente aqui no estúdio, né, que tem uma agência de comunicação aí, atende também aqui toda a população de Maracaju, né, os empresários, figuras públicas, políticas. Isso é muito bacana, que leva também a comunicação aí a essas pessoas de relevância, né, assim como o nosso secretário aqui de Cultura. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, no episódio 158. Caramba, já estamos chegando a 200 aí daqui uns dias, hein? Já pensou? Isso é muito bom, gente. A gente fica muito feliz aí de estar caminhando, né? A cada entrevistado que vem aqui, a gente aprende algo, né? Colabora com algo e leva a informação a você, amigo e amiga que acompanha o Noticidade. Muito obrigado a todos. Em nome da eForte Incorporadora, da IVRnet, do Nutrimais Atacado, também da Global Produtos Agrícolas e da Guri Home Center. Decorei todos os patrocinadores, rapaz. Estou afiado, hein? Muito obrigado, gente. Um abraço a todos e até o próximo episódio.